favor, me falem se a gravação, se os slides estão aparecendo ou não, tá? Vamos lá, então. Aqui. Como é que vai entrar no modo apresentação? Vai entrar no modo apresentação. Eita, computador, você tem que me ajudar, rapaz. Bom, gente, Marina, eu perguntei para o Rafael e para a Ivana se eles têm contato com catéter de PIC. E eu gostaria de saber de você, qual é o seu contato com o catéter de PIC? Camila, eu não tenho contato nenhum, tô querendo aprender. Certo. Você é estudante, você já está formada na área? Eu sou técnica de enfermagem, formada pelo Legal. Senac aí de Taubaté, Uhum. mas fazem 4 anos que eu não tô atuando na área, porque eu sou aluna da Anhanguera. Oi, Marina, cortou o áudio para mim. Marina? Ah, vamos continuar, depois ela conta para mim. Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Rafael, que estava me ouvindo bem, tá me ouvindo? Camila? Oi, agora eu tô te ouvindo. Sumiu o seu áudio para mim. Aqui tá tudo Então, bem, cara. Legal. tô 4 anos afastada, né, sem trabalhar, porque eu sou aluna Uhum. da Anhanguera, do último Uhum. semestre do curso de enfermagem. Sim, nós conversamos já um dia pelo WhatsApp até. Isso. Sim, lembrei. É que é tanta gente que eu converso todos E os dias, mas eu lembrei agora a- de você. agora eu tô melhorando do problema de saúde que eu tava, que eu comentei com você. Aham, sim, Em agosto eu volto. que E legal. aí eu me formo ano que vem, né? Não vou me formar com a minha turma, mas tudo bem. Ah, mas vai se formar. Isso que é o mais Sim. importante, né? É isso aí. Pessoal, então vamos lá. Hoje eu vou falar, então eu vou dar uma pincelada, tá? Sobre o catéter de PIC. O intuito da aula não é falar sobre o catéter, a gente pode fazer isso posteriormente, mas hoje eu vou falar, assim, basicamente dos indicadores que nós enfermeiros devemos gerenciar após a passagem do catéter de PIC, tá? Mas o catéter de PIC é esse daqui, ó. Então, o que é um catéter de PIC? Gente, catéter de PIC nada mais é do que um catéter de inserção periférica, ó, tá vendo? Aqui foi passada na veia basílica, tá? E ele chegou até onde? Até o átrio direito, tá bom? Então, esse é um catéter central, a gente chama ele de catéter venoso central, porém o diferencial dele é que ele é de inserção periférica, tá? Então, ele é um catéter flexível, é um catéter que ele pode ser à base de silicone ou de poliuretano, tá? O que muda? O silicone deixa ele um pouquinho mais firme e o poliuretano deixa ele mais flexível. A gente consegue dar até um nó nele, né? Quando o catéter é de poliuretano. E a gente sabe que os catéteres de poliuretano, eles têm um custo um pouco maior e eles têm menos reações, né? Principalmente reações de obstruções no catéter, que é uma complicação muito rotineira, risco de trombose. Então, isso nesses catéteres são diminuídos, tá? Então, esse é o nosso catéter de PIC, tá certo? Deixa eu apagar aqui para mudar o slide. O catéter de PIC vocês já chegaram a ver, não? Alguém chegou a ver o catéter de PIC? Rafael viu, só auxiliou, né? Que você me contou. A Ivana, não sei se já viu, e a Marina ainda não viu, porque também não foi para estágio, né, E Marina? não vi ainda. Legal, porque não foi para estágio. Deixa eu ver, tem alguém aqui no chat. Vamos ver. Ah, não tem nada. Pensei que tivesse alguma coisinha.
Bom, aqui, ó, gente, eu deixei a definição para vocês saberem. Então, é um catéter confeccionado em material macio e flexível. Ele pode ser de silicone ou de poliuretano. E ele é um catéter que a gente fala que é um catéter de longa permanência. Eu tenho experiência de quando eu trabalhava em terapia intensiva, eu tinha pacientes ali que a gente mantinha. Eu tive um paciente que ele ficou 1 ano com o catéter em terapia intensiva, tá? Onde ele recebeu nutrição parenteral, ele recebeu drogas vasoativas e recebeu antibiótico nesse catéter, tá? E no final da sua permanência na terapia intensiva, ele passou a ficar salinizado, tá? Eu nem utilizava mais o catéter de PIC e a gente conseguiu manter esse paciente dentro da terapia intensiva. Quando a gente fala de manter um paciente com uma terapia infusional por catéter de PIC por longa permanência, eu preciso ter uma equipe muito bem treinada para isso. E isso era uma das coisas que a gente fazia sempre, que era a educação continuada com todos os técnicos de enfermagem que principalmente manipulavam esse catéter. Então, a educação continuada ela é fundamental para que a gente consiga manter esse catéter ativo. Antes de eu entrar nas indicações, eu quero falar para vocês que o COFEN, na portaria do número 243, em 2017, ele fez uma atualização sobre a questão do catéter de PIC para o enfermeiro. Então, ele continua normatizando que esse procedimento de inserção, fixação do catéter, então quer dizer, toda vez que tiver que trocar o curativo desse catéter, quem deve fazer? O enfermeiro. Não é algo que pode ser delegado para o técnico de enfermagem, tá? Manutenção e retirada desse catéter deve ser realizado pelo enfermeiro. Aí você deve estar se perguntando assim, Camila, então o que o técnico de enfermagem que está dentro da terapia intensiva, dentro das enfermarias, onde tem catéter de PIC, o que ele faz? Ele pode fazer todas as medicações do catéter, desde que ele esteja bem treinado para isso, tá? Porque esse técnico ele precisa prevenir a obstrução, ele precisa prevenir a infecção, ele precisa aprender a prevenir os eventos adversos que pode ocasionar o catéter de PIC num paciente, tá? Por isso que ele tem que ser muito bem treinado. E não só eles, mas o próprio enfermeiro ele tem que passar por uma atualização contínua, tá? Porque a gente tem hoje no mercado, gente, assim, uma série de marcas de catéter de PIC, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu curso de habilitação de catéter de PIC foi em 2011, já fez aí 10 anos, né? E eu fiz o meu curso porque eu queria implantar na UTI que eu estava o protocolo de catéter de PIC. E para se implantar esse protocolo, né, você precisa ter muita certeza do que você está fazendo, você precisa ter muito conhecimento do que você está fazendo, saber das complicações, saber quando é indicado utilizar um catéter, porque não é um catéter barato, né? O que é barato? Barato é utilizar um catéter gel intravenoso, né? Que não é agulhado, e eu deixo ele lá por 96 horas e depois eu posso trocar. Mas o catéter de PIC, ele me dá o quê? Um conforto maior para o paciente primeiro e depois para nós da enfermagem, porque eu posso manter esse catéter durante muito tempo, tá? Então, eu já tive pacientes, né? Já tive relatos de colegas que trabalham em home care e esses pacientes ficavam com catéter de PIC e ficavam mais do que 1 ano e meio. Então, assim, graças à equipe, ao sucesso desse trabalho, né? A equipe, então, toda se movimentou a aprender a manusear esse catéter de PIC e também evitar a infecção, né? A gente sabe que a literatura nos mostra que o catéter venoso central, ele tem um alto índice de infecção de corrente sanguínea, né? E essa infecção de corrente sanguínea, gente, pode matar um paciente. Então, a gente sempre opta pelo catéter de PIC, de inserção periférica, porque eu sei que essa taxa de infecção ela é mais reduzida, tá? Eu tenho menos infecção de corrente sanguínea quando eu utilizo o catéter de PIC. Mas eu tenho risco de trombose, mas eu tenho risco maior ainda que acontece com catéter de PIC, é a obstrução, tá? Eu não sei se tem algum microfone ligado, eu vou pedir só para fechar, tá bom? Para não acabar... E aí você tem à vontade. Pessoal,
Eu não sei se é o da Ivana, pediu só para a Ivana fechar o microfone. Ah, meninas, obrigada. Jusilene, Graziela, sejam bem-vindas, tá? Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as indicações. Quando que está indicado esse catéter de PIC? Por isso que é importante, na unidade, ter ali uma equipe, né, que forme essa comissão de acesso vascular ao PIC. Nada mais é do que alguém que vai gerenciar esse protocolo de catéter de PIC. Então, não é simplesmente você indicar o catéter, não é simplesmente você falar assim, olha, eu vou, a partir de hoje, colocar catéter de PIC em todos os pacientes aqui da enfermaria. Não, não é. Eu preciso ter um protocolo bem desenhado, eu preciso saber quem pode passar esse catéter, quem na minha equipe está habilitado para passar esse catéter. Além de habilitado, já está com as habilidades desenvolvidas, né? Eu sempre costumo falar que você fazer um curso de habilitação em catéter de PIC te torna uma pessoa habilitada, você vai ser um profissional habilitado, mas não é nem por isso que você vai nunca mais pegar um livro que fale de catéter de PIC ou não vai ler um artigo que fale de catéter de PIC, por quê? As complicações continuam surgindo, os eventos diversos acontecem e o mercado, ele trabalha, gente, com catéteres novos todos os dias. Tá? Então, por isso que é fundamental que o enfermeiro que é habilitado, ele entre lá naquele site da Nurse Infusion e veja o que tem das maiores atualidades relacionadas aos acessos vasculares, tá? E o catéter de PIC é um deles. Você sabe que eu recebi de um representante, eu quero ver se eu consigo esse catéter, uma amostra com ele, para a gente fazer uma aula aqui bem legal, que é um catéter venoso periférico, que somente o enfermeiro passa, é um catéter que é passado com a mesma técnica do catéter de PIC, tá? Porém, ele não fica central. Ele é um catéter que ele fica periférico e ele pode permanecer, gente, olha que beleza, 30 dias no paciente. Então, assim, pensa bem, eu não tenho que manusear um catéter no meu paciente de 4 em 4 dias. Isso é ótimo. Então, isso diminui risco de flebite, isso diminui trauma do vaso, né? Porque eu não vou ter que ficar funcionando, risco de formar hematomas, hiperemia, toda aquela situação de flebite, eu vou estar evitando, tá? Então, por isso que é fundamental a gente sempre estar vendo o que tem de novo no mercado. E eu quero ver se eu consigo esse catéter para dar uma aula aqui para gente, tá? Alguém que está aqui já ouviu falar desse catéter, um catéter venoso periférico, que ele pode permanecer 30 dias? Se alguém tiver, pode escrever lá no chat. Pode também pode abrir o áudio e falar para a gente, tá? Então, quando que eu vou utilizar esses catéteres aqui, gente? Quando eu tiver necessidade de introduzir uma solução que tenha uma hiperosmolaridade, tá? Seja uma solução hipertônica, seja uma droga vasoativa, seja uma transfusão de sangue. Então, tudo isso me pede um catéter venoso central, tá? Só que, vamos pensar aí, um catéter venoso central, ele traz riscos de infecção para esse paciente. E se eu tenho uma infecção no paciente que está já internado, o que vai acontecer? Ele vai ter uma permanência mais longa ainda internado, porque eu vou ter que tratar essa infecção. Então, vamos pensar que o catéter de inserção periférica, ele é uma solução muito boa para esse tipo de paciente. Então, quando eu tenho soluções irritantes, antibióticos terapia por mais de 7 dias, eu tenho indicação de um catéter venoso central de inserção periférica, que é o catéter de PIC. Gente, isso daqui é uma foto que eu trouxe do catéter, tá? Só para vocês entenderem. Esse daqui é um catéter de poliuretano, tá? É um Power PIC, a gente costuma chamar esse catéter de Power PIC. Então, aqui tem um de monolumen, um duplo lumen e um triplo lumen, tá? Qual é a diferença entre esses catéteres? De material, nenhum. Eles são pela mesma composição, porém são mais lumens, né? O que eu tenho que ter em mente é, toda vez que eu tenho um catéter com mais, como que eu posso dizer? Com mais vias, com mais lumens, mais risco de infecção eu tenho. Por quê? Quando eu tenho um lumen, eu vou manipular um lumen. Quando eu tenho 2 lumens, eu vou manipular 2 lumens. Os lumens são isso aqui.
Quando eu tenho 3 lumens, eu tenho 3 portas de entrada para entrar bactéria, tá? E para ter contaminação desse catéter. Então, eu sempre tenho que pensar nisso. Qual é a indicação de eu colocar um catéter de 3 lumens? Tem que ter uma indicação muito plausível para você fazer isso, tá? Então, esse daqui é o nosso catéter Power Peak. Esse daqui, gente, olha só. Isso daqui é o fixador desse Power Peak, que a gente utiliza um estabilizador. Eu vou mostrar uma foto para vocês logo adiante, tá? Então, esse é o catéter de PIC implantado, tá bom? Eu não vou entrar na questão da técnica, porque é longo, né? Então, é importante saber que quem deseja passar catéter de PIC precisa estar devidamente habilitado. Procurem, viu, gente? Uma empresa que passe para vocês todo o conteúdo de forma clara, objetiva, que fale para vocês das complicações, do que pode acontecer na inserção desse catéter, de como manter esse catéter pérvio, como manter esse catéter sem sinais flogísticos, sem riscos de infecção para o paciente, tá? Então, isso é um curso sério, tá? Não simplesmente você ir lá fazer um curso de meio período e você sair de lá com uma certificação que você está habilitada a passar um catéter de PIC. É um procedimento simples, porém exige muita cautela, exige conhecimento, exige habilidade do enfermeiro que vai realizar, tá? Então, aqui eu tenho um catéter que foi inserido, tá bom? De inserção periférica, está bem posicionado no átrio do paciente. E depois desse catéter, aqui é o Power Peak que eu falei para vocês, né? O Power Peak eu posso injetar com traste, eu posso fazer retirada de amostra de sangue, eu posso coletar sangue, tá? Eu posso também monitorar a pressão venosa central através desse catéter. E eu também posso realizar a hemotransfusão, tá? Sempre importante falar que quando você desenha esse protocolo, você precisa colocar tudo muito bem descrito, quando você vai coletar e se você vai coletar, quais são os cuidados antes da coleta e quais são os cuidados pós a coleta de sangue ali e também a infusão de hemotransfusão, tá? Para você não ter risco de ter uma obstrução. Nossa, chegou meu amigo aqui, agora que eu vi. Rivael. Gente, olha lá, tô aqui falando da seriedade do curso, né, Rivael? De um curso de catéter de PIC. Fala aí um pouquinho, Rivael. Se apresente para o pessoal, que a sua presença não tem como deixar passar. Não tô te ouvindo. Peraí. Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Ah. Tá. Gente, o Rivael é meu parceiro de passagem de catéter de PIC aqui em Taubaté, tá? Bom, ele domina esse assunto aqui, ele implanta catéter de PIC em crianças, em neonatos, tá? A minha experiência é mais com adulto, ele domina muito essa questão das crianças, da pediatria, faz um trabalho maravilhoso, tá? E no curso a gente fala muito da indicação, da contraindicação, da formação de um protocolo, da formação da comissão de um time de PIC no hospital que vai começar a implantar o catéter de PIC, tá? Porque através dessa comissão, é essa comissão que vai estudar detalhadamente os indicadores do catéter de PIC, tá? Então, não é a proposta hoje da aula falar sobre a passagem do catéter de PIC, mas o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que é muito importante você ter total segurança, desenvolver suas habilidades e ter conhecimento acerca disso. Olha só, eu mostrei... Olá! Agora sim. Agora sim! Seja bem-vindo! Aqui, e aí, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sei. Não vou te atrapalhar. Olha lá, o Rafael. Prestigiar essa aula. Então, Obrigada, viu? Ela é super importante para todos nós que trabalhamos à frente da população de um modo geral, seja a população neonatal, a população pediátrica, a população adolescente e até mesmo paciente de alta complexidade. Com certeza. Concordo com você plenamente em todas as suas colocações e deixar aqui uma mensagem que um profissional enfermeiro,
ou acadêmico de enfermagem no último ano, quando ele tem essa possibilidade de trabalhar com terapia intravenosa, ele vai estar à frente dos demais colegas, né? É um grande diferencial. Então, hoje, o catéter central de seção periférica, o catéter PICC, é o que há de mais moderno relacionado à terapia intravenosa, à administração de fluidos, a controle do estado hemodinâmico do paciente, principalmente quando a gente fala sobre pressão venosa central. Quando você passa um catéter central, você tem a possibilidade, em alguns momentos, dependendo do tipo de catéter e de tipo de frentes, monitorar a pressão venosa central, que é uma medida indireta da volumetria, né, desse paciente. E é muito importante isso, porque a gente fica coração cheio, alegre, principalmente cada encontro, cada curso, a gente fica sabendo dos nossos colegas que estão passando UTIs adultos, das UTIs pediátricas, da UTI neonatal, e estão aí brilhando. E, ao mesmo tempo, serve como se diz assim, de direcionamento para você que está no mesmo caminho que nós, procurar montar o seu protocolo e a comissão de catéter PICC, e para que possa, em breve, ou até mesmo organizar a estrutura institucional para ter também essa tecnologia. O que não pode é o paciente, de um modo geral, passar por processo de inúmeras punções, extravasamento, e até mesmo isso é passivo de punição civil criminal, porque nós, profissionais de saúde, vendemos um produto, e o produto é processo assistencial. Então, é importante avaliar a condição clínica do paciente, indicar o melhor dispositivo condizente com a terapêutica que ele vai receber. Perfeito. Gente, então aqui eu deixei já, muito obrigada, viu, pelas suas colocações. Gente, catéter de PICC é algo muito sério, né? Eu acredito, não duvido nem um pouco que é um ganho tão importante para a enfermagem de autonomia, quando você tem um processo inserido no seu hospital, implantado de forma, sabe, com muita organização, você vira referência dentro desse hospital em passagem de catéter de PICC para treinamento de equipe, em propor o melhor, né, o melhor procedimento para o paciente, o melhor acesso vascular para esse paciente, de modo a trazer conforto para esse paciente e também segurança na hora de você infundir ali, seja uma droga vasoativa ou uma terapia infusional ambulatorial, ou aquele paciente que está em home care. Então, é muito importante você desenhar esse processo e levar isso muito a sério e buscar se capacitar sempre, viu? Então, aqui é uma foto do catéter implantado, eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente já entrar nos indicadores, tá? O que é importante falar, né? Depois que você realiza essa passagem de catéter de PICC, que você foi lá, você colheu o termo de consentimento do paciente, se o paciente não tiver condições de estar assinando esse termo, ele precisa, então, ter uma pessoa que vai assinar, um responsável pela internação dele, que vai liberar o uso do catéter de PICC. Prescrição médica, passagem do catéter de PICC por um profissional habilitado, que tenha habilidades e segurança naquilo que está fazendo, definir qual vai ser o tipo de punção direta, punção guiada por ultrassom, sempre, né, Rivael, no curso até a gente faz o curso, a gente tem a modalidade, a punção, o Rivael ele ensina a punção direta do catéter e a punção guiada pelo ultrassom. A gente sabe que o ultrassom ele veio para melhorar ainda mais a segurança do paciente no quesito de puncionar mesmo. Você já tem uma punção, como eu posso dizer, mais certeira, né, Rivael? Você não mais assertiva, né? Mais assertiva. Você não vai ficar procurando esse vaso, porque o ultrassom ele é um equipamento que vai te auxiliar nisso. Pode falar. Quando o profissional de enfermagem ele tem uma expertise e habilidade na punção venosa periférica, ele tem aí a possibilidade de ter uma assertividade em torno de até 70%. E quando você utiliza o advento da tecnologia, o ultrassom vascular para a passagem de catéter PICC, você tem aí um índice superior a 95%.
e Olha até que mesmo beleza. vasos mais profundos. Tá? Sim. Aí a gente fala, né? Eu contei aqui para eles o seguinte, que eu tenho um paciente, eu fiquei com um paciente na terapia intensiva uma vez e ele ficou com catéter um ano implantado, sem nenhum tipo de sinais flogísticos, não teve nenhuma complicação. Aí eu comecei também falando que isso é mérito da equipe, porque a gente treinou muito a equipe, a gente funcionou, foi uma punção guiada pelo ultrassom, um vaso profundo, né, de um bom calibre e um catéter condizente com o calibre do vaso, viu, gente? Que isso é muito importante. Então, quando você vai fazer o seu curso de PIC, você vai aprender que calibre de catéter eu vou utilizar nesse vaso. Então, o ultrassom ele te possibilita a medir esse vaso. Então, você vai conseguir fazer isso. Então, e essa conta precisa ser feita, tá? Não é simplesmente olhômetro, né? Eu falo que quando a gente não tinha ultrassom, a gente ia na punção direta, era basílica, cefálica, que são vasos calibrosos, profundos, mas muitas das vezes você não sabia ali qual era o calibre exato daquele Sim. vaso, não é? Era palpatório, né? Palpável, isso. Então é um vaso que você ia pela palpação. E você poderia ser um vaso que fosse um calibre menor para o catéter que você queria utilizar. Então, gente, o ultrassom ele vem realmente para te dar essa segurança a mais. Então, isso faz parte. Ó, Camila, Fala. só para lembrar o pessoal que está nos prestigiando, e eu estou prestigiando aqui a sua brilhantíssima aula, agosto, acho que provavelmente nós vamos estar fazendo um curso inédito na região do Vale do Paraíba, que é o aprimoramento, o uso da tecnologia ultrassom para aqueles profissionais que já são capacitados e habilitados em catéter PIC, mas perdeu a mão e o uso do ultrassom. É isso aí. Então, aqueles profissionais que já são habilitados, gente, isso, olha, é muito comum no mercado. Às vezes a gente, que nem eu falei, eu fiz o meu curso lá em 2011, 2012, e eu comecei a praticar, porque eu estava dentro de um hospital que tinha ali o protocolo de PIC, a gente tinha uma comissão, a gente se movimentou, né? Juntamos alguns profissionais e nos movimentamos para fazer acontecer esse protocolo. E deu tudo certo, certo? Mas às vezes você faz o curso e você depois vai trabalhar e na sua instituição não tem. E você está com o seu curso de habilitação, mas quando você começa a trabalhar, aí começa a ter a implantação do catéter, você fala, puxa vida, tá faltando algumas coisas, eu preciso de uma reciclagem. É isso que a gente vai fazer. Eu conversei com o Rivael e a gente vai fazer uma reciclagem, a gente vai fazer uma atualização do curso para quem já é habilitado. Então, para você que está aqui no Vale do Paraíba, é uma oportunidade. Para quem está em São Paulo, naquela região, o Rivael faz esses cursos lá em São Paulo. Então, também é aí uma possibilidade e, né, um aprendizado muito grande. Agora eu vou entrar na questão dos indicadores. Então, você montou o seu time de PIC, você implantou o catéter, você passou o catéter, ótimo, mas não é só isso. Então, a gente tem, primeira coisa, ter o termo de consentimento, você tem que ter os impressos próprios para passagem desse catéter de PIC e tem que ter um impresso próprio para acompanhar diariamente esse catéter, tá? Então, eu não posso deixar de olhar para esse catéter todos os dias. Isso seja o enfermeiro e seja os meus colaboradores técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem na enfermaria. Por quê? Nós precisamos sempre estar avaliando esse catéter, seja a mensuração do membro que o catéter está inserido e também a presença de sinais flogísticos, tá? Eu falei para vocês que uma das complicações é a trombose, falei para vocês também que a complicação, que é muito frequente, agora nem tanto, acredito que hoje os catéteres eles estão cada vez mais inovadores, que é a obstrução do catéter. Mas se eu deixar de cumprir os cuidados de enfermagem para manter esse catéter pérvio, o meu catéter vai obstruir, não adianta. Por isso que a capacitação da equipe é fundamental. Então, gente, aqui eu vim falar para vocês do que é importante a gente gerenciar após a passagem. Você abre lá uma planilha para você, mês a mês, e você vai então ali ter anotações relacionadas aos pacientes que você realizou essa passagem de PIC. Por isso que é importante, quando você tem uma comissão, né, de acessos vasculares no hospital que você trabalha, isso facilita bastante, porque você precisa mensurar os seus dados e apresentar isso para a sua equipe, tá? E apresentar, principalmente aquilo que não foi bom.
os resultados ruins mesmo, que precisam ser melhorados, tá? A gente precisa aprender a falar de evento adversos, falar que aconteceu, olha, perdemos um catéter porque o catéter não estava muito bem fixado, não estava bem fixo, o paciente movimentou o braço, perdeu o catéter. É ruim, é péssimo, é inadmissível, eu diria assim, né? Hoje a gente falando, mas aconteceu. O que você vai traçar de melhoria para que isso não aconteça mais? Então, são esses indicadores que vão te mostrar. E tudo aquilo que a gente mensura, a gente consegue melhorar. Quando a gente não mensura e vai só deixando, passando o catéter e achando que está tudo... Ai, que beleza, passei 5 catéteres hoje. Mas você não sabe daqui uma semana como é que vai estar esses catéteres? Não tem, assim, não tem excelência nenhuma nesse trabalho. A gente precisa mensurar aquilo que a gente está fazendo. Então, aqui um dos exemplos que eu coloquei, que era o gerenciamento que eu fazia, a gente traçava o nome, geralmente esse nome ele era abreviado dentro dos nossos indicadores, a idade para saber qual é o perfil dessa população que a gente passa catéter, sexo, a data da inserção do catéter e o enfermeiro responsável pela passagem, tá? Então, isso era algo que a gente fazia nessa ficha individual para esse paciente. E começava, a partir de então, controlar, tá, os dados, os indicadores desse protocolo. Aqui, eu coloquei como segunda opção, calma aí, gente, deixa eu voltar aqui, que eu não quero voltar. Deixa eu ver. Eita. Eita, volta. Eita, gente. Deixa eu ver se volta aqui embaixo. Segundo item, critério da indicação do catéter de PIC. Por que eu fui passar o catéter de PIC? Por que a comissão se reuniu e nós resolvemos instalar, então, implantar o catéter de PIC nesse paciente? Porque ele tinha uma nutrição parenteral prolongada, uma NPP que precisava entrar nesse paciente de forma central, antibiótico terapia prolongada. Então, assim, tem hospitais que podem trabalhar com o protocolo de 5 dias e tem hospitais que podem trabalhar com o protocolo de 7 dias, tá? Isso, quem vai desenhar é o enfermeiro, é a própria instituição, porque você sabe qual é o perfil da instituição que você trabalha. Então, você vai desenhar isso. Quimioterapia é um indicativo de catéter de PIC. É um paciente que ele precisa fazer controle de dor, é um paciente que ele toma analgésico com uma certa frequência e ele tem ali a necessidade de você ter um catéter, em vez de você ficar o tempo todo funcionando esse paciente. Coloque o catéter de PIC. Drogas vesicantes, irritantes e incompatíveis pedem a indicação do catéter de PIC também. Terapia infusional ambulatorial, hemotransfusão, nós conversamos, né, falamos um pouquinho sobre isso, sobre o Power PIC, e quando eu tenho uma dificuldade de acesso venoso. É importante falar, né, Rivael, que isso faz parte até do início de tudo, dificuldade de acesso venoso, gente, a indicação do catéter de PIC, ela tem que ser imediata. Não é depois que você já fez várias funções nesse paciente, já deixou o paciente cheio de hematoma, cheio de edema, eritema, que você vai pensar na possibilidade do catéter de PIC. O catéter de PIC, ele tem que vir como prioridade. Quando você encontra uma dificuldade de acesso venoso, você já tem que se questionar. Seria a hora zero, né? Hora zero, justamente. Tem até alguns trabalhos publicados falando sobre a questão de punção venosa em unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. Sim. E relatam que, normalmente, esses profissionais estão mais capacitados e com mais expertise, né, na avaliação e no critério do melhor acesso para as situações de terapia intravenosa. Só que, quando esses profissionais são convocados, eles já chegam igualmente à comissão de catéter PIC para fazer a avaliação. O paciente já foi submetido a inúmeras punções, já está o nível de dor alto, exausto, desesperançoso, e a família também já está muito irritada. Então, não é o Hospital X nem o Y. Muitos hospitais, até nós que temos uma comissão aí muito participativas, enfrentamos o mesmo problema. Quando é convocado para fazer uma punção periférica ou até mesmo para
a passagem do catéter PICC, o paciente já tem muitos hematomas. Isso já dificulta a punção direta. E quando, com o ultrassom, vamos pegar catéteres, um vaso sanguíneo mais profundo e muito proximal. Então, isso vai fazer com que o catéter tenha aí dificuldade na sua progressão, vamos ter complicações como processos de febrite mecânica ou até mesmo química, porque o catéter fica muito aderido, né? Já tem uma problemática do vaso sanguíneo que é fruto de um processo assistencial ineficaz. Já tem até 2 ou 3 diagnósticos de enfermagem associados a isso. É isso aí. É isso aí. Isso é importante também, viu, gente? A sistematização do seu paciente, você fazer o diagnóstico disso. Então, isso é muito bem lembrado, muito bem colocado. Olha, então, a dificuldade do acesso venoso é na primeira hora, é na hora zero, é isso que o Rivael falou. E muitas das vezes, a gente pensa nisso depois que o médico tentou passar um acesso venoso central, depois que já aconteceu algumas outras situações, alguns eventos adversos, né? Para que, então, a gente pense na possibilidade do catéter de PICC. Mas o catéter de PICC, ele tem sim que ser a prioridade. E o enfermeiro, ele tem autonomia para isso, tá? Ele tem autonomia para discutir, ele tem autonomia para falar, olha, eu indico aqui para esse meu paciente o catéter de PICC, tá? E a gente precisa, gente, moldar isso dentro dessa questão intra-hospitalar e desenvolver essa cultura de que o catéter de PICC, ele é bom, ele é eficaz, ele diminui, sim, infecção de corrente sanguínea, dentro das terapias intensivas, dentro de enfermaria, diminui flebite. Então, a gente tem que utilizar. Se você tem isso na instituição, você tem acesso, continue martelando nessa tecla de utilizar o catéter de PICC, né? Eu falo que eu tive muitas resistências quando eu comecei o protocolo de catéter de PICC, principalmente numa UTI, né? Vamos pensar ali que eu tenho pacientes graves, né? Pacientes críticos precisando de drogas vasoativas em altas doses, mas eu também tenho pacientes que internam lá, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu tinha pacientes que internavam um acidente vascular cerebral hemorrágico, que eles estavam sem uso de droga vasoativa, mas pela própria patologia eu já sei que eram pacientes de longa permanência. Por que manter um catéter venoso central nesse paciente e não um catéter de PICC? Aí você vai sempre optar por um power PICC, por um catéter mais calibroso, que se precisar entrar uma droga vasoativa, esse catéter vai te atender, tá? Então, gente, por isso que o enfermeiro ele precisa saber dessas indicações e os tipos de catéter que a gente tem no mercado, tá? Aqui, uma questão que a gente também sempre anota como indicador é o tipo de catéter. 2 vias, duplo lumen, monolumen. O meu catéter é silicone, ele é poliuretano. Então, eu trabalhava numa instituição que eu tinha 2 marcas de catéter. Eu tinha o catéter que era de silicone e tinha o catéter que era de poliuretano. Então, quando eu passava o catéter de PICC, isso já entrava na minha planilha de indicadores, tá bom? Para mim entender, se eu tiver algum evento adverso, o meu evento adverso, ele está relacionado a que tipo de catéter, tá? Marca do catéter, tem que se marcar a marca do catéter. O procedimento de catéter de PICC, ele é algo tão sério que já vem ali uma carteirinha dentro de cada embalagem, várias etiquetas que você tem que colar no prontuário, a hora que você vai evoluir, anotar essa passagem do catéter, você vai colocar essa etiqueta lá no prontuário, para que todos saibam, se esse paciente tiver qualquer complicação relacionada a esse catéter, qual é o lote, qual é a marca do catéter, qual foi o tipo de catéter que você escolheu. Quer acrescentar Camila, alguma coisa? Eu posso fazer uma colocação? Deve. Essa parte de identificação, né, além de você fazer a passagem do catéter PICC, você precisa ter a rastreabilidade. Todos esses catéteres são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E tem um departamento na agência Anvisa que chama-se farmacovigilância, né, ou eventos sentinelas. Então, todo evento que tem com dispositivo venoso, intravenoso, ou qualquer reação que tenha com fármaco ou hemocomponente, qualquer produto médico hospitalar, você pode fazer notificação.
Mas a orientação que eu dou é que sempre procure o serviço de atendimento ao cliente e ir lá no departamento de qualidade, ou gerência de qualidade, você sanar essa problemática. Então, ele vai te perguntar qual é o produto, qual é o lote, qual é o ano de fabricação, e ele vai te dar uma informação ou até vai pedir que você encaminhe essa amostra para análise no laboratório. E é tão importante isso, eu quis entrar nessa aula aqui exatamente para falar que eu fui acionado hoje pelo pessoal da qualidade lá da Gabisa Medical sobre um evento adverso que teve num hospital do Grande ABC com um advento numa passagem do catéter PIC. Então, a profissional insertadora, ela passou o catéter PIC num paciente pediátrico. E no relato dela, ela diz o seguinte, eu vou descrever cortando algumas partes. Foi inserido catéter PIC no membro tal, introduzido 49 centímetros. Nossa. Durante a retirada do fio guia, o fio guia não tracionava. Foi feito várias tentativas sem sucesso. Foi acionado a equipe médica e paciente encaminhado ao centro cirúrgico e, sob anestesia, retirado o catéter. Então, chegou para mim todo esse relatório. E aí, a própria profissional que passou o catéter, ela mesma se entregou. Nossa. Entendeu? Eu conheço o catéter, eu conheço ele 100% desse catéter e vi vários erros da profissional. Nunca que um paciente pediátrico vai ser inserido 49 centímetros. Nossa, nem no adulto quase a gente passa então, 49 centímetros. 49 centímetros. Então, ela falou que o catéter fez uma radiografia, ele estava embolado na fossa cubital. Nossa. Né? Acima, na parte distal Sim. da fossa cubital. Todo embolado. Então, se ela percebeu que o catéter estava progredindo e ela chegou 49 centímetros, ela estava fora. Então, teve erro de medida, teve erro de técnica. Quando a gente passa o catéter, a gente faz uma questão de pressão negativa e pressão positiva para ver o fluxo e influxo do catéter. Perfeito. E depois, ela, para se ver livre da problemática, ela passou a bola para a equipe médica. Mas ela, no relatório, ela já se entrega, né? Complicado, então, né? Complicado. É muito complicado. Então, depois assim, eu vou recortar ali a imagem e vou te mandar. Manda, por favor. Gente, chegou Pode falar. Faz 1 hora que chegou. Nossa. Olha, gente, então assim, isso é uma vivência prática, uma experiência da vivência prática, e a gente tem que ficar muito atento com isso. Então, precisa-se saber o que está fazendo, não é simplesmente, né? Às vezes, né, Rivael, eu vejo assim, os enfermeiros, é realmente um ganho, é um glamour mesmo você ser habilitado em passagem de catéter de PIC, não tem, assim, satisfação melhor do que você realizar essa passagem, você ver que você ajudou ali esse paciente, porque é uma terapia diferenciada, assim, porém, a gente tem que ter muita seriedade e saber o que está fazendo. Não dá para simplesmente chegar falando, eu sei fazer e vou fazer, e faz acontece. Sim. E você acaba levando... Tem que ter seriedade, tem que ter critérios. E, ao mesmo tempo, monitorar toda essa insertação, né? Com certeza. Porque pode ter complicação até mesmo em uma técnica simples de passagem, vendo pulsão com abocate gel, com scalp, hipodemox. Então, acho que todas as ações profissionais independentes da saúde, ela é circundada, circulada por fatores de risco. Então, você tem que pesar os riscos e os benefícios de tomada de decisão. Saber, né? E a gente só a gente só faz isso sabendo, né, Rivael? Não tem outro jeito. Bom, aí a marca do catéter é importante, vocês estão vendo aí. E agora, o local da punção também é um indicador. Então, eu posso escolher a veia braquial, a veia basílica, a veia cefálica, e eu preciso saber que membro que está. Então, tudo isso, gente, é indicador. Eu preciso saber aonde foi inserido o meu catéter de PIC, tá? Tipo de punção, se ela foi guiada, né, uma punção guiada por ultrassom, ou foi assistida pelo ultrassom. Você sabe, Rivael, que quando nós não tínhamos ainda
o kit ultrassom no hospital e eu tinha o ultrassom, que era o ultrassom que os médicos utilizavam para o acesso venoso central, o que eu fazia? Eu pegava o ultrassom médico, sem o kit ainda de ultrassom, mas eu verificava onde estava o meu vaso, tá? A localização. A localização. Então, eu falava que essa punção era uma punção assistida pelo ultrassom, né? A guiada é realmente quando você tem o kit, e lá você tem um estabilizador, e você introduz aquela agulha, e você já vai no ângulo assertivo, né, Rivael? E a punção direta sem ultrassom, gente. Então, a punção direta sem ultrassom é a punção onde você vai simplesmente a visual, né? Você vai num vaso que seja visual e palpável para que então você faça a inserção do catéter de PIC. Eu e o Sérgio, só me permita mais uma vez, Não, eu e o pode Sérgio falar. colocamos mais uma, que é a punção direta assistida por ultrassom. Olha lá. Porque tem vezes que o catéter de ponta aberta de outra marca não é fácil passar. Então, aí a gente utiliza o ultrassom para dar uma assistida. Aí, e aí é punção direta. É, punção Facilita. direta. Isso. Aqui eu esqueci de acrescentar. Ó. Na verdade, a punção direta assistida pelo ultrassom. Na verdade, você utiliza o ultrassom para você localizar o vaso, identificar onde está, e daí você passa. Uma coisa que é importante eu falar, porque às vezes parece assim, nossa, utilizar ultrassom, gente, é algo que a gente faz de maneira eletiva. Eu sempre falo, o catéter de PIC, ele pode ser utilizado numa situação de urgência? Não dá. Né? Quando a gente tem um paciente que está lá com sangramento intenso, uma hipovolemia, esse paciente já está entrando em choque, o catéter de PIC ele não vai ser indicativo para aquele momento, tá? Então, você precisa se concentrar. Essa é uma técnica, um procedimento que tem que ter concentração da equipe, são 2 enfermeiros sempre juntos, nunca faça essa passagem de catéter sozinho, faça você e mais um. Eu sempre falo que a gente costuma entrar nesses protocolos e na passagem, quem está começando a aprender, aprenda com quem já faz essa passagem há mais tempo. O Rivael colocou ontem, né? Foi um depoimento no seu feed muito legal, com 2 alunas que fizeram o curso e já fizeram a passagem. Ficou perfeito aquele catéter, né? Centralizado. Então, gente, sempre procure um colega que já tem mais habilidade para você realizar isso, né? É muito importante, certo, Rivael? Quer colocar alguma coisa? Não, é exatamente isso. É isso aí. Eu acabei de colocar mais algumas coisas lá, né, sobre complicações, né? Cada dia eu vou botar uma coisinha no dia legal, do possível, né? Compartilhando com todo mundo, porque o nosso papel é compartilhar, dividir e somar. É isso aí. Conhecimento. Sem dúvida. Número de punções, né? Então, olha aqui é muito sério. Eu já tive um paciente que era uma punção direta, e nesse paciente eu tive que realizar 3 punções. É aquilo que o Rivael falou, é muito ruim, é muito desagradável. Era uma punção direta, era um idoso, era um catéter de silicone, e a gente conseguiu, né, na 3ª punção. Mas é muito ruim, tá? Então, eu tenho que ter muito critério, se realmente é o momento, se eu tenho que realmente realizar essas funções. Esse era um paciente que precisava, ele ia receber uma nutrição parenteral prolongada, e ele precisava ter um acesso venoso de inserção central, mas a gente eu tinha o PIC, né? Então, eu queria colocar nele um catéter de PIC, porque eu sei que era melhor, um catéter de longa permanência, eu não ia precisar ficar, sabe, funcionando esse paciente a cada 4 dias. Então, a gente optou por essa questão. Mas é sempre importante eu pensar nesse número de punções e trabalhar em cima delas. Eu sempre tenho que trabalhar com uma única punção, né, Rivael? Porque isso me traz menos complicações ou nenhuma complicação. A avaliação criteriosa, Sim. Ela aumenta a assertividade. Não quer dizer que você não vai errar, porque muitas vezes o paciente, como a minha área de atuação é pediátrica, a gente trabalha com analgesia. Então, o pouco do movimento que o paciente faz pode sair do ângulo da introdução, do microintrodutor. E aí, necessário, muitas vezes, fazer uma repunção. Isso já acontece, ou acontece com algumas frequências. Quando o paciente tem um limiar
baixo, né, de analgesia ou sedação, aí é tranquilo, é uma dose só de midazolam com ketalá, ele fica tranquilo. Agora, quando prolongação internada, com linear alto, o paciente já com titulações altas de droga, então ele dificilmente dorme na primeira dose. Então fica mexendo muito. É isso aí. Mas, gente, olha, quanto menos funções, melhor, tá? Sempre melhor. No próprio protocolo já tem isso, né? Já tem isso. Lá no nosso checklist, tem lá, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente até pergunta lá, tem lá o número de punções, quais são as melhorias que pode ser realizada. Isso é muito indicador. importante, né? É isso aí. Então, indicador. Assim, é indicador. É por isso que eu tenho que mensurar. Eu tenho que saber, olha, quantas funções. E daí, lembra que lá no comecinho a gente colocou o nome do enfermeiro responsável? Não é para massacrar ele, não, gente. É para a gente identificar. Ó, indicadores, eles vão trazer os resultados que você precisa e onde você tem que melhorar, onde você pode melhorar, tá? E por que não melhorar na questão da capacitação, de treinamentos e tudo mais. Sucesso na inserção e posição do catéter. Eu tenho que marcar se eu tive sucesso nessa inserção e aonde está a posição do meu catéter. Meu catéter ficou central? O ideal é que ele fique central, sempre central. Mas nem sempre ele fica central, né, Rivael? Às vezes, o meu catéter... nem sempre vai ficar central. Às vezes, o meu catéter, ele não introduz, às vezes ele pode subir, né? Por isso que se eu utilizar ultrassom no momento da passagem, eu já consigo identificar isso, fazendo, né, a ultrassom aqui da região do pescoço, aqui da parte peitoral do paciente, da região peitoral, consigo identificar. Mas, se você não tiver ultrassom, quando você faz o raio-x, você vai ver, puxa, o catéter subiu. E aí, vou tirar e jogar fora esse catéter? Não, traciona e ele vai ficar como periférico, né? É por isso que, quando nós estamos fazendo curso de capacitação, a gente passa para os nossos colegas as nossas dicas importantes, porque a maioria já leu ou já presenciou a seguinte frase: catéter não está central, então saca. E não é isso. Então tem que levar em consideração alguns pontos importantes. Primeiro, qual é a indicação do catéter? Qual o tempo de permanência? O tipo de terapêutica que vai ser aplicado? A osmolaridade da droga. Sim. E o tipo de vaso sanguíneo. Então, aliado a isso e aliado à diretriz, né, as discussões entre o colegiado, que isso é importante, a discussão, a gente chama uma palavra chique, a discussão do colegiado entre enfermeiro, médico e médicos residentes, e até mesmo a equipe da comissão, você vai optar pela permanência ou não. Mas eu digo de primeira, no nosso caso, todos os catéteres, mesmo não ficado central de imediato, mantemos todos. Sim. Até mesmo aqueles que tiveram o trajeto errados, né, que foram para a jugular direita, subiu a região o pescoço, ou aqueles que foram para a subclave, passaram pela direita e foram para a subclave esquerda, a gente permanece. O que a gente não quer é que, não gostaríamos é que o catéter ficasse perifericamente, bem periférico. Ele quer, como diz o Sérgio, é um catéter central de luxo periférico. De luxo, é isso. De luxo. De luxo. Gente, por isso que assim, o ultrassom ele veio para nos ajudar a minimizar esse tipo de coisa. Então, o sucesso na inserção com ultrassom é aquilo que você falou, é 95% de assertividade. Mas a posição do catéter pode, muitas das vezes, não ficar central. Você precisa anotar isso na sua ficha, na ficha do paciente. E isso tem que entrar como mensurado, lá nos seus indicadores, tá? Para tentar melhorar essa questão da passagem do catéter de PICC, tá? Motivo do insucesso: foi uma impossibilidade da punção do vaso ou não teve progressão do catéter no vaso? Falta uma palavrinha ali. Tem muitas das vezes, você vai tentar passar esse catéter e o catéter não progride. Já aconteceu isso com você, Rivael? Comigo já aconteceu com adulto. Se o catéter não progride? Aí algumas vezes, a gente fez o seguinte, não abordou a missão e aí repuncionamos o paciente. Normalmente, é a escolha do vaso. Veia basílica, não tem problema. Agora, quando você escolhe veia cefálica ou braquial, quando chega aqui no complexo
a cromoclavicular, o plexo braquioencefálico, difícil progredir o catéter. Então, você tem que fazer manobra de rotação, abdução e rotação do membro, tracionar, fazer flush sorvisiológico e progredir. Mas Gente, isso é é o catéter, habilidade. que muitas vezes pela escolha do vaso, né? Então, eu vou contar para vocês. Eu já tive no começo que eu fiz o meu curso, e eu comecei a realizar passagem de catéter de PIC na UTI, eu já tive catéteres que não progrediram, tá? Então, aí é isso que ele está falando, essa questão do flush, de você fazer abdução do membro. Isso eu não soube, eu não sabia. E isso foi aprendendo no meu dia a dia, tá? Então, por isso, muitas das vezes a gente tem muito insucesso quando você começa a praticar a inserção do catéter. Por isso que eu falei para vocês essa questão de vocês escolherem, quando vocês forem procurar uma empresa para se habilitar no curso de catéter de PIC, para poder fazer a passagem desse catéter, procure alguém que vai entregar todo o conteúdo para vocês, que vai entregar tudo. É nesses momentos aí, ó, esses insucessos, olha, quais são as complicações que eu tive? É isso que a gente tem que passar para os alunos, é isso que a gente tem que ensinar para as pessoas. E eu fui aprender isso praticando, fui aprender isso depois de alguns anos, para poder entender que por que o meu catéter, muitas das vezes, ele não progrediu. O que eu posso fazer na hora que eu estou com o catéter lá no vaso e ele não progride, tá? Então, isso é muito importante a gente falar, né, Rivael? Sim. Aqui, gente. Me dá um retorno para mim. Falhou aqui. Falhou? Não, estou falando que isso é muito importante a gente tratar, falar. De você falar das complicações, do que pode acontecer e das possibilidades do insucesso. Porque nem tudo é sucesso. Existe o insucesso. Nem tudo é sucesso, também. Senão você acaba banalizando também, né? E a família fica decepcionada. Então, o esclarecimento é primordial, né? A família participa de todos os momentos da terapêutica. Então, isso está institucionalizado, isso está dentro do estatuto da criança e adolescente, e também para quem trabalha com o paciente no formato adulto, né, o idoso, está dentro do Estatuto do Consumidor. Ele não está bem explícito isso, né? Mas no Estatuto do Idoso e do adolescente, da criança e adolescente, isso é explícito, tá? Que ele deve participar de todos os momentos e todas as etapas da terapêutica, inclusive da escolha e do tipo de catéter. Joia, participar. É isso aí. Bom, aqui, data da retirada e o motivo porque eu retirei o catéter de PIC. Isso também entra como indicador. Por que você retirou? Acabou o tratamento? Ruptura ou quebra do catéter. Isso é motivo para você retirar. Então, você precisa também anotar lá. Isso é um indicador para você melhorar. Extravasamento de líquidos, flebite, presença de infecção no sítio de punção, presença de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Eu já tive isso. Olha, a gente passava uma média na terapia intensiva de uns 9, o melhor mês assim que eu passava muito catéter de PIC eram uns 13 durante o mês. E eu tive, depois de 26 catéteres passados, um paciente que desenvolveu infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso do catéter. Gente, que é uma infecção totalmente prevenível, tá? É uma infecção que a gente pode prevenir, seja ela através do catéter venoso central e seja através do catéter de PIC. O que eu fiz com esse dado? Trabalhei a equipe, trabalhei manutenção de catéter, a questão do uso do suave de álcool na hora de você fazer você manipular aqueles lumens, né? Eu falei para vocês que quanto mais lumens esse catéter tiver, mais risco de infecção eu tenho, porque vou ter mais entradas para poder ficar manipulando. Então, eu tive que treinar a equipe com relação ao manuseio desse catéter, para a gente não ter mais. Então, depois disso, a gente não teve mais infecção de corrente sanguínea, gente. A gente sempre tem que pensar que a infecção de corrente sanguínea, ela é uma infecção perigosa que precisa ser muito combatida com as medidas de prevenção. E a enfermagem é uma infecção da enfermagem, tá, gente? Uma coisa é quando você tem uma infecção de corrente sanguínea relacionada à passagem do catéter, que é o procedimento.
Agora, quando você tem uma infecção, depois de 48 horas do catéter, a infecção é da enfermagem, é da manutenção. Somos nós que manipulamos aquele catéter, somos nós que administramos medicações, colocamos hemocomponentes. Então, ali, é você que tem que tomar conta, o enfermeiro tem que ficar, sabe, gerenciando muito esses marcadores de prevenção de infecção de corrente sanguínea, para você não ter isso nos seus indicadores. Obstrução também é um motivo de você retirar esse catéter. Exteriorização, né? Aí eu falo assim, né? O que é o tamanho dessa exteriorização? Uma coisa é exteriorizar 2, 3 centímetros, uma coisa é exteriorizar 10, né, ô Rivael? Então, isso é muito importante. Isso é comum, porque a extrusão do catéter, a esterilização, é provocada por falta de manutenção, né? Então, a extrusão ela acontece pela própria oscilação da pressão sanguínea do vaso, pela falta de acompanhamento tanto do técnico auxiliar, até mesmo do enfermeiro que passou visita e não viu, a falta da estabilização, falta da película. Sim. E o estabilizador controle. também, né? Sim. O estabilizador não precisa ser o confeccionado na fábrica, né? O start lock dos catéteres de alto fluxo, como da Bard, né? O Power Peak, o Gabilock, que é aquele adesivo que eu mostro sempre no curso, mas pode ser estabilizado por uma coisa simples, que é um pedaço, um recorte da placa de hidro coloide, e em cima você coloca aí uma outra fita adesiva. Ele vai estar estabilizado. O uso da fita adesiva é só nessa parte da asa que faz estabilização. O filme transparente com borda e sem borda, ele facilita a avaliação do sítio de inserção, a questão da respiração do local ali, para o paciente ele tem que ser impermeável à água e a outras substâncias, e, ao mesmo tempo, não ter inoculação de micro-organismos. E também evita esse movimento do catéter. É isso aí. Óbito também é um motivo que você tem que marcar lá, tá? Então, faz parte do seu indicador também. Alta, meu paciente pode ir embora, né? Meu paciente, ele tem alta da enfermaria, ele pode sair com o catéter de PIC e ele pode sair sem o catéter de PIC. Então, isso também entra como indicador, tá certo? Gente, ó, acabou aqui, deixa eu zerar aqui. Então, esse era um dos detalhes, né, que eu achei pertinente a gente conversar um pouquinho, que é sobre os indicadores que a gente tem que gerenciar após a passagem do catéter de PIC. A gente não pode simplesmente, né, entrar naquele quadradinho da passagem e acreditar que o catéter por si só vai dar o resultado que a gente precisa. Não. Precisa ter uma manutenção, precisa ter um treinamento de equipe, uma capacitação contínua e olhar e mensurar esses indicadores para que você consiga ali propor ações de melhorias e traçar medidas de prevenir os eventos adversos, certo? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou não. Maravilhoso. Eu vou deixar essa aula salva no YouTube, tá? Vou marcar você lá no YouTube. Muito bom. Principalmente para as pessoas que já se capacitaram conosco e os que ainda irão se capacitar. E quando tiver com dúvida, hoje no mundo tecnológico, dificilmente você vai passar apurado, né? Apertado. É só apertar uma tecla YouTube, ou então entrar no seu Instagram e lá assistir o IGTV da professora Camila, entendeu? Ou lá no canal do Rivael, isso aí. ou lá no IGTV. É ótimo. Então, só erra quem tem excesso de confiança. Então, eu digo, todos os dias nós estamos aprendendo e tem que ter um desconfiômetro, né? Então, reveja toda a sua técnica, leia todos os dias, não subestima o conhecimento do outro. Todo mundo tem capacidade de ensinar e todo mundo tem a capacidade, tem que ter a humildade de aprender com o outro. Vou bater aqui um videozinho aqui, ó, só para dizer que a gente fez a aula hoje. Pessoal, quero agradecer. Obrigada, viu, Rivael, pela presença, pelas suas considerações. Imagina.
Rafael, nós vamos para a próxima aula agora de feridas oncológicas, não é mesmo? Hoje o dia inteiro de aula, isso aí. Gente, obrigada. Quero agradecer o Rivael que respondeu a minha pergunta ali. Uhum. E agradecer, né, Camila? Sempre estamos aí assistindo isso aula. Aí. E essa amizade que a gente tem. Muito isso obrigado, aí, pessoal. Isso é muito Rafael, quando você pode me chamar aí, pois a Camila passa meu contato para você. Apesar que você jogar meu nome aí eu já sigo você já, irmão. lá. Então tem meu número lá. Tem meu número. A Ivana dando tchau. Ivana, obrigada, viu, pela presença. Obrigado a todos. Está certo, sim. Vamos bater papo, sim. Vamos tirar dúvidas, conversar, trocar conhecimentos. E você falou tudo, humildade. Humildade. Humildade é tudo. Sempre. Assim. Gente, obrigada, sensacional. Viu? Obrigada mesmo. E um abraço a todos aí. E até uma breve. próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.